Bom dia, gente, tudo bem? Chegando por aqui com nossa live das 8h08. Sou a Patrícia Sanguita, médica e mentora de médicas não convencionais. Ajudo vocês a resgatarem o amor pela medicina através de um consultório autêntico. Só lembrando que o consultório autêntico, ele é um consultório médico para médicas que buscam fazer uma medicina mais de alma, uma medicina mais profunda, onde ela vai ajudar a resgatar a essência do ser humano, a essência da medicina hipocrática. Então eu falo que o consultório autêntico, ele é um consultório focado na saúde. A gente trata doenças, porque nós vivemos um mundo doente, as pessoas estão doentes, mas ele é focado na saúde. Ele é focado na pessoa e não na doença em si. Como eu falei, a gente vai tratar doenças, mas o nosso olhar é para a pessoa. Ele traz a conversa sobre um aprofundamento, uma espiritualidade dentro do consultório. Ele é para médicas humanas, né, e que buscam essa humanização constante. Ele ajuda a resgatar o amor pela medicina, sim, porque ele ajuda a resgatar a essência da medicina, né, a essência da nossa valorização, qualidade do nosso tempo com a gente, com o paciente, a qualidade do nosso atendimento. Então esse é o consultório autêntico, é o consultório que eu vivo, né? Esse nome eu não dei, eu falo, gente, a gente não vai colocar uma plaquinha ali, aqui tem um consultório autêntico, não. É só uma denominação para esse modelo de fazer um consultório médico mais coerente com quem a gente é, com quem a gente acredita. Então, esse é o meu consultório hoje, né? Meus atendimentos, eles são assim, né? E das minhas alunas também, de várias alunas minhas, cardiologistas, psiquiatras, médicas de família, médicas generalistas, várias mulheres que estão reconstruindo e revendo a sua jornada. Um dos pilares é a gente trazer uma conversa sobre espiritualidade dentro do consultório, porque a gente acredita nos artigos científicos. Eu ia falar, não é nem em misticismo, a gente acredita nos artigos. E o que a gente mais tem nesses últimos anos, principalmente no boom desses últimos 6 anos, são bons artigos, não são artigos ruins, bons artigos embasando a importância de o quanto a espiritualidade, a reconexão da pessoa com a sua espiritualidade faz bem para a sua saúde, o quanto a gente tem mais benefícios, o quanto a gente consegue ter mudanças de hábitos, o quanto a gente consegue ter ressignificação do papel do adoecimento em si. Então a gente tem tudo isso em artigos científicos hoje, né? Tem um que eu amo, que eu tive acesso há pouco tempo, um mês mais ou menos, que é um artigo que fala sobre o aumento da sobrevida em pacientes com câncer, né? Em pacientes com diagnóstico, com quadro grave e tal. E aí mostra que os fatores que aumentam a sobrevida são exercício físico, um sono reparador, alimentação. Tudo isso são fatores que aumentam a sobrevida desses pacientes que foram testados lá, pacientes de câncer de mama. E a espiritualidade é um dos fatores. Eles testaram cada um deles isolados. Então eles testaram o exercício físico isolado, sem mudar a alimentação, sem espiritualidade, sem nada. Testaram a alimentação isolada, testaram outros hábitos de vida isolados. O único que isolado deu resultados na sobrevida foi a espiritualidade. Então, assim, todos os hábitos que são saudáveis, que aumentavam a longevidade, a sobrevida do paciente com câncer, o único que se mostrou, mesmo que sozinho, mesmo que a pessoa não tivesse feito nenhuma mudança de estilo de vida, mas ela tivesse um coeficiente, né, de saúde espiritual, ela consegue aumentar a longevidade dela, a sobrevida dela. E eu achei isso incrível, certo? Eu não sei, gente, eu sou péssima para nomes e tal. Depois eu vou procurar exatamente o nome, porque eu li esse artigo tem uns 2 meses, e ele foi o que mais me marcou. Mas é desse nível os artigos que a gente tem hoje, mostrando os benefícios da gente, do paciente, que principalmente pacientes, todo tipo de paciente, né? De como ajuda no processo de saúde e doença, na salutogênese dele, a sua espiritualidade. E quando a gente fala espiritualidade, a gente não está falando de religião. A religião, a religiosidade, ela é um caminho para a pessoa acessar a sua espiritualidade, mas não necessariamente ela é obrigatória.
Então, quando a gente fala do conceito de espiritualidade, é um conceito mais amplo, um conceito que tem a ver com vários outros âmbitos do ser humano, mas de uma forma bem resumida, o conceito de espiritualidade é a forma como eu me conecto com o todo, com o divino, com o eu superior, com Deus, né, com a palavra que eu queira usar, sabe? Posso usar Deus, posso usar divino, né, enfim, a palavra que eu senti, né, que faça, que ressoa pra mim. Então é a forma como você se conecta com esse Deus interior seu, com esse Deus que está em tudo, com o todo, com as pessoas. Isso é espiritualidade. A maioria de nós aprendeu, porque hoje, né, que eu falo que hoje que a gente tem vivido um caminho de autogerenciar a própria espiritualidade, mas a maioria de nós veio de caminhos de espiritualidade da nossa família, do que a gente aprendeu por lá, né, daquilo que foi passado. Os nossos pacientes também. Nós somos uma geração contemporânea a todos os ensinamentos dos nossos pais. Então, o que a gente tem se a gente for perceber? A criação da minha mãe e a criação da minha avó não foi tão diferente. Então, a minha avó passou para minha mãe muitas coisas, inclusive religiosas, da forma de religiosidade. Já a nossa geração, ela meio que negou tudo o que não fosse ligado ao intelectual e ao científico. Não é verdade? Nós somos essa geração que ela primeiro está negando tudo. Então, tudo aquilo que não vem da experiência do materialismo, que é a experiência de paradigma que a gente vive, durante muito tempo nós negamos. Então, a espiritualidade, ela foi negada por muitas pessoas, né? Assim, e continua incessantemente sendo, talvez não olhada de forma adequada pelos nossos próprios pacientes. Então, como que a gente pode trazer isso sem misticismo, sem imposições de dogmas, sem querer trazer até a nossa percepção para aquela consulta? Como que a gente pode fazer isso de forma aberta, de forma verdadeira? Cada pessoa faz de um jeito, viu? A primeira coisa, assim, que eu vou dizer para vocês é isso. Porque é algo muito pessoal. Trabalhar com os nossos pacientes a espiritualidade deles vai ajudar nos resultados, vai nos ajudar a ter um olhar mais amplo para aquela pessoa, um olhar que parte do pressuposto de que ele é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Então, mas fazer esse movimento, ele vai requerer muito de nós, porque ele requer que a gente estude e que a gente consiga trabalhar isso de forma coerente, né? Tô lembrando de uma aluna que trouxe ontem, né, no nosso grupo de aula lá do curso, que ela foi conversar com uma paciente sobre homeopatia, né, alguma coisa assim. E aí a paciente vira pra ela e fala assim: eu sei, você é daquele tipo de pessoa que não fala nem Deus mais, que fala você tem algo maior, você tem um eu superior, você não sei o quê. Eu não gosto desse tipo de pessoa. Então, se você enfim, tipo, falou isso pra ela, nada a ver, né? E aí a gente percebe que o quanto que as pessoas têm a cabeça, os nossos próprios pacientes. Então, um dos primeiros problemas que a gente enxerga realmente é como isso é uma das queixas que eu mais escuto. Tá, mas como que eu vou trazer isso pro meu dia a dia, pro meu consultório? Como que eu vou fazer isso de uma forma harmônica? E eu falo pra vocês que no primeiro momento a gente vai dar abertura para quem tem abertura para essa conversa. Hoje, né, quando a gente começa a sedimentar muito nicho, a segmentar, já vi, né, eu tenho muitos pacientes por indicação, então eu hoje não tenho problema nenhum de falar de espiritualidade na minha consulta, porque isso é algo que eu construí nesses últimos anos todos. Mas eu sei que para quem está começando tem muita dificuldade por causa justamente de não saber o que falar, de ter medo de ofender alguma crença do outro, ou de falar algo inconveniente. Então, o primeiro ponto errado que a gente faz, né, assim, é ficar nos nossos próprios dogmas, ficar no nosso próprio medo. Então, assim, o primeiro lugar que eu estou errando, digamos, se esse assunto perpassa a minha importância, se eu vejo isso como algo importante, o primeiro ponto que eu estou errando é quando eu não olho para isso, eu vou deixando, né? Eu simplesmente falo, isso é ficar na minha crença, não, os pacientes não vão gostar disso, isso não dá certo para mim, e não sei o que, na minha especialidade isso não funciona, e tal. Gente, a gente pode abrir essa conversa
em qualquer lugar, na mesa de bar, né? Eu tenho um outro estudo, esse estudo é mais antigo, de quando eu comecei a estudar espiritualidade, que ele mostra que quando você aborda o tema espiritualidade com os seus pacientes, que você aumenta em 73% a confiança deles em você. Então, os pacientes, eles aumentam a confiança em você. E que coisa melhor para a relação médico-paciente do que aumentar a confiança? Do que a pessoa realmente, assim, ainda mais se a gente tem consultório particular, a pessoa, ela tipo, fideliza com a gente. Ela fala, não, eu vou ali na Patrícia porque eu me sinto, ela é minha médica, ela faz isso, ela faz assado. Então, essa relação de confiança, essa relação de pertencer a algo, isso é muito importante. Então, 73%, isso é um número, um dado, né, de estudo. Então, o primeiro erro é você ficar nessa, eu não sei o que eu falo, eu não sei, eu não vou fazer isso agora. Então, se isso perpassa a sua alma, é hora de já começar. A gente pode começar de formas tão simples, né? Eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso para eu não me confundir. Então, esse é o seu primeiro erro, é ficar nessas crenças de que não dá certo, que não funciona, do que as pessoas vão achar de mim. Eu também tenho uma outra aluna, que ela esses dias foi atendida por uma outra médica, por uma médica psiquiatra antiga, e ela foi indicada essa homeopata para ela, e ela foi fazer essa consulta de homeopatia com essa psiquiatra, homeopata, né? E aí ela falou assim, Patrícia, a mulher me perguntou se eu tinha alguma questão mediúnica, se eu estava sentindo muitos ambientes, se eu estava sentindo isso, aquilo, outro. Ela mergulhou fundo, fazendo umas perguntas mais loucas. Eu quero E aí eu falei, como você se sentiu? E aí ela falou assim, nossa, eu senti que era o que eu precisava. Entende que ela foi num lugar que foi bom para a paciente. Não é todo mundo que vai acertar, porque ela poderia ter começado essa conversa e a pessoa ter falado, não, isso não faz o menor sentido para mim. Por quê? Porque por mais que para aquela médica, inclusive dos estudos dela de homeopatia ou de algum outro estudo médico de outra linha, ela pode ter olhado para isso como algo que ela já treinou a falar e a fazer. Mas para o paciente, às vezes, não é claro, entendeu? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Apesar de, por exemplo, igual a antroposofia, é uma das linhas do meu atendimento integrativo, né? Meu atendimento integrativo, ele tem duas linhas importantes, que são a antroposofia e os florais. Além do medicina da saúde integral, que é esse olhar físico, mental, emocional e espiritual. Então, muitas vezes eu falo para a pessoa, mas aí eu explico de onde vem a filosofia. Eu explico, olha, segundo o Dr. Bach, todas as doenças começam na alma. A nossa alma, ela é algo para além do corpo, ela é nosso eu real, né? Tem o nosso eu superior, que é a nossa parte divina, o nosso eu inferior, que é a Patrícia, a personalidade, e a nossa alma, que é o que faz a ligação dos dois. Essa alma, ela já viveu várias experiências, ou seja, eu estou falando de reencarnação. Só que como a reencarnação é um tema que ficou muito dogmático religioso, quando a gente vai para as filosofias, e praticamente todas as filosofias médicas, inclusive, que não sejam a medicina convencional contemporânea, elas tratam desse tema. Como um tema já, tipo, nem se discute, porque isso é assim, entendeu? E aí eu falo, olha, dentro da filosofia do Dr. Bach, nossa alma já experimentou muitas coisas. E ela já passou por situações muito difíceis. Então, às vezes, uma depressão que se manifesta hoje, ela é uma dor da alma muito antiga. Então, a gente entra com o floral, e o floral, ele não vai, tipo, tirar o sintoma, como acontece com a medicina convencional. Ele vai te dar abertura para olhar. Muitas vezes tira o sintoma, porque eu gosto de tratar o floral com estados emocionais e o floral de tipo. Às vezes ele vai tirar o sintoma de uma vez, assim, mas ele também vai abrir espaços, porque tem 4 níveis de ação. E aí eu explico, tem 4 níveis de ação. Ele também vai abrir espaço para você ver, talvez lembrar coisas da sua infância, lembrar pontos que estão ligados à depressão hoje. Então, é um processo diferente, eu tenho que explicar para a pessoa. Então, não significa que eu não posso usar isso. Significa só que eu tenho que dizer para ela de onde está vindo aquilo, entendeu? Não é da minha cabeça que vai surgir lá e tal as coisas. Ou eu posso também tratar como uma alopatia, porque a maioria das pessoas, infelizmente, entende tudo como alopático, né? Tudo. Querem usar tudo como alopático. Um medicamento homeopático como um alopático, um floral, um fitoterápico, enfim. Sendo que a gente tem formas de funcionamento bem diferentes. E não sei nem porque eu comecei essa conversa. Estava contando um exemplo. Então, o primeiro ponto que a gente erra é a gente não falar, não estudar sobre isso, não se preparar. Já que isso é algo que eu gosto, que me chama, não se preparar.
para isso. Nós estamos vivendo um novo momento, certo? Assim, quem for participado da minha imersão vai aprender isso. A gente está vivendo um novo momento, e esse novo momento, ele é um momento em que a gente tem um novo paradigma surgindo. E esse novo paradigma nada mais é do que um resgate é um olhar da ciência e da espiritualidade que começarão a caminhar juntos, que estão começando a caminhar juntos. Então, esse novo paradigma aí que está surgindo, ele traz para nós, que estamos na linha de frente mesmo do atendimento médico, novas percepções e novas transformações que precisam ser feitas. Então, quem começa a transformação antes é aquele que chamamos de pioneiros. Os pioneiros nada mais não são pessoas demais da conta. Nós somos demais mesmo. Mas todos são pioneiros a partir do momento em que você vê a mudança enquanto ela está acontecendo e você opta por participar daquela mudança. Aquela mudança te chama, ela te inspira, porque muitas pessoas veem a mudança enquanto ela está acontecendo e resistem a ela. E brigam porque querem manter o antigo, porque querem manter o status quo antigo. Então a gente tem esses dois movimentos acontecendo dentro da medicina. Um movimento novo, um movimento que na verdade é um resgate da essência, que eu chamo de caminho de volta para casa. Essa volta para casa é um resgate da essência do médico, da essência do profissional que cuida, da essência de cuidar não só do corpo, da essência de Hipócrates. Né? Hipócrates fala que toda doença é uma manifestação do espírito. O Hipócrates falou, nosso grande primeiro professor. Então a gente se perdeu totalmente nos ensinamentos, né? Então, esse movimento de caminho de volta para casa, ele não vai ser feito para todo mundo. Mas se você sente, né? Se você é uma pessoa que sente, nossa, essa questão me chama, isso mexe comigo, eu acho que é legal, então estude para isso. Estude, se posicione, comece a trabalhar isso dentro de você para que isso possa sair, se expressar fora de você. Então, um dos erros é não fazer esse movimento, é deixar e achar que alguém vai fazer ele por você, porque isso não vai acontecer, né? Nessa altura do campeonato da vida, vocês já sabem, né? Que é a gente que vai fazer as coisas na nossa vida, que ninguém vai fazer por nós, né? Porque se vocês ainda não sabem, eu vou contar. Bom, enfim, esse é o primeiro questão que a gente traz. A segunda questão que a gente tem, assim, tipo, não é um erro, mas a gente tem que ter muito cuidado realmente com os nossos próprios dogmas. Então, se a gente for estudar, né, dentro de algumas linhas, até da medicina centrada da pessoa, fala muito que o médico, quando ele vai abordar a parte da espiritualidade, do método, né, tem um método clínico centrado na pessoa, que aborda especificamente a espiritualidade. E uma das coisas que eles falam, né, dentro do método é que a primeira coisa que o profissional precisa é trabalhar a sua própria espiritualidade, porque ao abordar esse tema, a gente precisa não abordá-lo de forma dogmática, a gente precisa trazer isso de um lugar mais neutro possível, porque às vezes a espiritualidade daquela pessoa vai fluir de uma forma que tem nada a ver com a minha, como a minha flui, né? Às vezes as crenças dela vão ser de forma totalmente diversas da minha, e tá tudo bem também. Então eu vou precisar me trabalhar, eu não tenho como trazer esse assunto para dentro da minha consulta se ele não for uma percepção da minha própria vida, se ele não for algo que eu viva. E eu falo muito para as minhas alunas, eu falo, gente, a gente só não vai dar bobeira se a gente começar a aprender a falar sobre isso. Então, eu me lembro de ter começado isso nos atendimentos do PSF mesmo, PSF não, ambulatório de clínica, quando eu fazia muitos anos atrás. E aí, são conversas simples. O que a senhora... eu lembro direitinho de uma senhora muito simples e perguntar para ela se ela tinha religião. E aí ela sim e tal, e acho que era testemunha de Jeová, alguma coisa. E ela ficou uns minutos me contando da religiosidade dela. E aí vem um outro ponto que é muito importante no trabalho com a espiritualidade, que é o que eles chamam de coping espiritual, que é como se fosse o coping é uma palavra que significa mais ou menos enfrentamento, né? Então, assim, a espiritualidade, ela traz ela ajuda a pessoa, né? O coping espiritual dela é positivo ou negativo. Ou seja, diante de situações de enfrentamento, situações de estresse, situações difíceis, o coping espiritual dela ajuda ou atrapalha? Então, isso é uma das coisas que a gente consegue, às vezes, já perceber numa consulta, não precisa nem perguntar,
né? Então, nesse caso dessa senhorinha, ela tinha uma religiosidade, ela vivia a experiência da espiritualidade dela através, né, do testemunho de Jeová, e aquilo ajudava ela. Então, outra pergunta que eu sempre faço: como que isso ajuda a senhora? Isso ajuda a senhora a enfrentar as coisas do dia a dia? Isso te ajuda a melhorar as suas condições de saúde? Então, isso aí são perguntas, inclusive, do método clínico centrado na pessoa para a espiritualidade, né? E aí a gente faz essas perguntas, por quê? Porque isso abre o diálogo, isso abre espaço para construir essa relação da primeira conversa sobre esse assunto, para sentir esse coping espiritual, se isso funciona ou não. Eu tive um outro paciente que é um exemplo de coping espiritual negativo. Ele tinha 30 anos, era casado desde os 23, mais ou menos, uma coisa assim. E ele, perto dos 30, ele percebeu que ele não tinha vivido nada da vida dele, justamente pela questão da religiosidade. Ele tinha uma religiosidade que tem a crença, né, da questão de não viver algumas experiências na vida, né, consideradas, tipo, que não faziam bem para ele. Então, ele seguia à risca essa religiosidade. O que aconteceu perto dos 30 anos? Ele surtou, e aí ele quis viver a vida, né, loucamente. Separou da esposa e foi viver a vida que ele não viveu aos 15, 16, 17, 18. Só que ele tinha um sentimento de culpa absurdamente, incrivelmente grande. E esse sentimento de culpa, ele chegava no meu consultório em crises de ansiedade por esse sentimento de culpa. Em crises assim, tipo, de pânico. Ele tinha pânico, e tudo isso pelo sentimento de culpa que ele tinha espiritual por estar experimentando outras coisas na vida dele. Enfim. Então, nesse caso, coping espiritual negativo, o negócio fazia mal para ele. Aquela forma de viver a espiritualidade dele trazia culpa, trazia essa relação forte. Não estou falando que isso seja algo errado, não estou falando isso. Porque eu posso ter uma experiência religiosa nesse lugar e viver aquilo de uma forma que aquilo me faça crescer, entendeu? Então, cada pessoa tem experiências que as fazem crescer ou não. Um outro ponto que é importante a gente saber alguns conceitos sobre espiritualidade antes de abordar o assunto. O que é espiritualidade, o que é religiosidade, o que é fundamentalismo religioso. Tudo isso é importante, porque a gente precisa olhar para isso, a gente precisa também trazer uma espiritualidade consciente a partir do momento que a gente traz isso para o nosso consultório, entendeu? Então, é esse olhar que vai perpassar esses pontos todos, da consciência, do olhar para esses conceitos e conhecer esses conceitos e começar a trazer esse assunto para os nossos pacientes. E aí, para a gente trazer isso sem misticismo, é a gente não ir para nenhum tipo de misticismo mesmo, a menos que em algum momento eu queira trazer um caminho mais profundo para os meus pacientes e ele perpasse para alguma filosofia específica. E aí eu já nem faço um atendimento médico mais, né? Aí já é um atendimento mais terapêutico. Então, assim, mas depende. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês. A maioria de vocês, né, que tem consultório médico convencional ou um básico mais integrativo, assim, e tal. Então, para vocês, a melhor forma de começar é através dos artigos, dos estudos, dessas perguntas mais de uma anamnese espiritual mais leve, mais sucinta, mas que já vai trazer para aquela pessoa uma experiência de conversar sobre esse assunto. Quando você começa a trazer isso na sua consulta, a sua relação muda totalmente com o paciente. E ele começa a até olhar para isso de outra forma. Eu tenho uma aluna que é psiquiatra, e ela queria, uma das dores dela quando ela entrou no meu programa, era justamente, ela queria trazer a espiritualidade como um tema mais ali para dentro da consulta, né? Ela percebia que isso fazia diferença, que os pacientes que têm uma vida e uma prática espiritual, eu nem sei qual a religião dela, qual a forma dela viver a espiritualidade dela, mas eu sei que ela vive, entendeu? E aí ela queria trazer isso para dentro do seu consultório, para trazer para os pacientes psiquiátricos dela, mas ela não sabia como fazer isso. E quando ela começou a fazer dessa forma mais simples, ela falou assim que deu um boom em dois sentidos: os pacientes com resultados melhores, com maior satisfação do tratamento, e um boom na agenda dela. Então ela falou: meu Deus, aconteceu aqui quase que um milagre, né? Porque ela fez outros movimentos simultâneos também, mas foram dois booms: o boom da melhora do paciente e o boom da agenda. Então,
a primeira coisa para nós que somos, né, médicos convencionais, temos um consultório, a gente quer fazer uma medicina mais autêntica com alguns elementos possíveis, é trazer aquilo que a ciência já nos ensina. O coping espiritual positivo ou negativo, os estudos científicos, a anamnese espiritual, tudo isso já existe. Existem os questionários, questionário FICA, questionário HOPE, questionários da OMS, que já trabalham a espiritualidade. É só a gente ajustar, né? O que eu fiz dentro do meu projeto? Eu ajustei esses questionários para que ele pudesse ficar mais simples, mais leve, para começar esse diálogo dentro do consultório. Lembre-se, gente, a consulta, ela por si só, ela é uma experiência de cura para o paciente. Quando a gente vai para uma consulta, que a gente confia naquele médico, que a gente sabe que ali vai ter um tratamento, uma abordagem que vai nos trazer paz, tranquilidade, que vai nos ajudar a resolver aquele problema X ou Y, Z, isso por si só é uma cura, entendeu? Então, confie nisso, confie nas consultas conscienciais. Nessa conversa você já abrir para muita consciência, abrir para o processo, um projeto, da vida daquela pessoa. Então, para nós, meros mortais, meros mortais, assim, para nós médicos que estamos começando nesse caminho, vocês, a maioria, estão começando, eu já vou falar um pouquinho de outras coisas. É importante que comecem dessa forma, científica, organizada, focada na anamnese espiritual, em usar isso que já tem. Isso vai ser legal, porque daí você vai poder ir trabalhando isso em você também e aprofundando. Eu ainda não gravei essas aulas para o programa, essas aulas vão entrar no curso das meninas anteriores, tá? Das meninas desse ano de 2022 e da turma próxima. Mas tem um outro caminho, porque eu sempre tive gravado no meu curso o caminho amplo, que é esse, né? Que é o caminho científico da espiritualidade. Mas tem os outros caminhos, que são os caminhos mais profundos. E aí a gente pode trazer práticas de meditação, práticas de outras filosofias que abordam esse tema. Então, às vezes, esse caminho mais profundo, ele primeiramente é pra gente. Quando a gente começa a viver aquilo como uma experiência, a gente pode levar esse caminho mais profundo para as outras pessoas, para os nossos pacientes. E aí também depende muito, porque eu falo que o caminho profundo é importante que você faça ele separado um pouco da consulta médica. Que isso seja num programa terapêutico, num programa de mentoria, né? Ou então, vamos ter um projeto aqui de quatro encontros para meditação, para ansiedade, tal, ou mindfulness, ou algo assim. E nesses 4 encontros você já vai trabalhar de forma mais profunda isso, né? Então, hoje tem um terceiro caminho. Algumas filosofias médicas, inclusive, elas nos dão muita abertura para trabalhar a espiritualidade. Aqui hoje eu conheço, como eu falei, tem os florais de Bach. O floral de Bach não é uma filosofia médica, é uma medicina integrativa, uma prática integrativa, mas ele dá abertura para a gente trabalhar a alma. Tanto é que o outro curso que eu tenho, Medicina da Alma, a gente trabalha todo dessa perspectiva. A gente tem... A gente tem outros caminhos, por exemplo, a antroposofia, que é um outro caminho que eu também sigo, que eu também estudo, né? E aí, na antroposofia, a gente fala que é uma ciência espiritual. Então, quando a gente estuda todas as plantas na antroposofia, a gente usa muito medicamento à base de planta. A gente estuda de uma perspectiva espiritual da planta, da alma da planta, sabe? É muito lindo, assim, é muito interessante. E o floral também estuda isso, a partir da perspectiva da alma da planta. Né? Então, assim, são caminhos outros profundos que você pode encontrar aí no seu caminho e que vão te ajudar também. Então, a gente tem esses 3 pontos que eu falei. Primeiro é o caminho científico, o caminho, né, dentro daquilo que a gente já conhece, que já é reconhecido, que já tem questionários. O caminho mais amplo, você pode usar meditações, práticas. Quando eu falo amplo, é para ajudar a pessoa a estar na sua própria espiritualidade. E o caminho mais profundo, que aí depende muito da filosofia que você queira introduzir, e aí vai ser por outras maneiras, talvez de outras formas, né? De outros lugares que não são tão médicos assim. Então, a gente tem esses olhares e essas propostas para começar um projeto e um trabalho com que a gente traga a espiritualidade para dentro do consultório. Lembrando que isso é um dos pilares do consultório autêntico, né? Igual eu falo para as meninas, eu falo, gente, vocês querem fazer uma medicina mais espiritualizada, certo? Mas tem uma coisa que é o seguinte, uma medicina espiritualizada, ela não vai descartar a saúde física da pessoa, né? A saúde mental, emocional. Então, ela é a essência que sustenta o todo, porque ela sustenta o espírito.
Mas a gente precisa olhar, continuar olhando exame, continuar examinando o paciente, continuar trazendo esse aspecto, entendeu? Então, é isso, nós ficamos por aqui hoje. Quem ainda não tivesse se inscrito, né, na imersão, Resgate Seu Amor pela Medicina, vão lá, né? Na imersão em si, a gente não vai ter muito espaço para falar sobre espiritualidade, porque a gente tem outros pontos importantes para falar nesse resgate do amor pela medicina. A gente vai falar um pouco na primeira aula. Na primeira aula a gente fala até bem. Na segunda aula a gente vai trazer temas mais ligados à questão de financeira, dinheiro, enfim, porque isso são mitos, são lugares que quando você fala assim, nossa, eu quero viver meu sonho, aí você esbarra no chão na vida real, fala, não posso viver meu sonho porque eu preciso ganhar dinheiro. Então, como que a gente fecha essa conta? E o terceiro encontro vai ser também focado na comunicação e na captação de clientes para o consultório autêntico. Então, e o quarto encontro é o fechamento de tudo, né? Então, esses são as aulas que a gente vai ter. Depois disso, eu vou abrir, sim, para o meu programa, novamente, né? Só que nessa nova versão, Consultório Autêntico, de 2023. Então, lá para o final do mês, dia 30, mais ou menos, a gente abre novas vagas para o programa, tá bom? Depois da imersão. Eu sugiro que participe da imersão, porque ela é como se fosse uma preparação para o programa, mesmo que vocês queiram entrar no programa depois, tá bom? Que assistam todas as aulas da imersão e tal, tá? Então é isso, gente. Ficamos por aqui e nos vemos amanhã, né? Amanhã vai ter uma live muito massa, que vem a Lívia. A Lívia é uma dermatologista e hoje médica integrativa, que mudou totalmente a história dela. Ela é minha aluna em um dos meus cursos e ela fez consultoria comigo também e tal. Ela é uma graça, gente. Por que eu tô trazendo a Lívia? Porque eu tenho muitas seguidoras dele que são dermatologistas e tem todo esse processo do medo, né? Da questão, minha especialidade não combina com isso, não sei o que, não sei o que. Então a gente vai trazer uma pessoa que tá vivendo isso, tá vivendo essa experiência pra conversar, tá bom? Então até amanhã, gente. Espero vocês. Continua acompanhando por aqui, né? Tem outras lives antigas, se quiser falar mais sobre isso, se quiser ler mais sobre isso também, tá bom? Até mais.